bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, 7ª temporada. Hoje a nossa prosa é com Hélio Russo, filho de imigrantes italianos refugiados da Segunda Guerra Mundial, que chegou ao Brasil ainda criança e descobriu cedo o poder das palavras. Escritor, jornalista, redator publicitário e consultor de comunicação, construiu uma trajetória marcada pela sensibilidade e pela experiência. Aos 77 anos, já viver aqui em Portugal, lança um novo livro de poesia, Trovador de Utopias, reafirmando que nunca é tarde para dar a voz aos sonhos. Seja muito bem-vindo, Hélio. Muito obrigado, Alexandre, é muito um prazer. Eu sou um fã, um admirador do seu trabalho na UAI. Obrigada. De coração, é verdade, eu acho fantástico e fico muito contente de poder estar aqui. A alegria é toda minha poder recebê-lo aqui. Já recebi lá na UAI, conheci o projeto, você já esteve no Dia do Brasil, né? Isso é fantástico e é muito bom contar um pouquinho da sua história e entender um pouquinho mais da proposta do livro também. Bom, Hélio, o senhor nasceu filho de imigrantes italianos refugiados da Segunda Guerra Mundial e chegou ao Brasil ainda criança. Como que essa história familiar moldou a sua visão de mundo e a sua relação com a escrita? A relação é muito interessante porque em casa falava-se italiano, a cultura básica era italiana, mas eu, menino de rua, convivia com brasileiros. Com os brasileiros, sim. No começo, com algum preconceito, né? Sério? O italianinho, eu usava calçãozinho, shortzinho curto, típico de italiano, e os meninos brasileiros... Eu só lembro dos jogadores. E os meninos brasileiros, os calções compridos, então eles faziam troça, faziam brincadeiras comigo, então houve um processo, eu tinha 5 anos e meio, né? Aí logo em seguida entrei num colégio, um colégio de freiras, fiz amizades e me dei muito bem com a própria cultura brasileira. Começou aí essa mescla de cultura italiana e cultura brasileira. Aliás, um dos meus poemas é Italianinho Brasileirinho, onde exatamente eu mostro essa minha, não despedida da cultura italiana, mas a minha imersão na cultura brasileira. Que seria inevitável, né? Pela idade que o senhor foi. Talvez, mas eu conheço muito filho de italiano que continuou se sentindo só italiano. Sério, olha. Talvez alguns que chegaram mais tarde, mas mesmo os que chegaram cedo, sempre tinha essa coisa de não se sentir brasileiro. E eu me sentia muito à vontade, percorri Brasil de ponta a ponta. Tem aquela coisa de conhecer Elomar do Nordeste, de músico, e Paixão Cortês do Rio Grande do Sul, né? Que delícia. Então, a culinária, a dança, a própria forma de linguagem, de expressão. Então, eu fiz uma enorme imersão vivi. Claro. Então, fui muito brasileiro, porém com muita admiração pela cultura italiana, até que chegou um ponto em que eu me vejo mais como um cidadão do mundo. Então, acho que hoje eu não sou nem brasileiro, nem italiano, nem português, sou um cidadão do mundo e acho que sou muito flexível, meio mutante. Eu acho que todo imigrante acaba passando por esse sentimento, né, de não pertencimento nem lá, nem cá. Na verdade, você passa a pertencer a todos os lugares que você estiver, na verdade. É muito forte isso. E é importante, eu acho que é interessante para quem está nos ouvir, seja brasileiro, seja português, esse depoimento aqui do Hélio, porque essas situações que o imigrante passa independente do país, né? Então, quando fala, eu sou brasileiro, eu sinto que aqui em Portugal olham para mim, brasileiro, pronto. Mas você era italiano, foi para o Brasil e sentiu a mesma coisa. Ou seja, independe da nacionalidade, independe do país. Independe. Meu filho, por exemplo, mora na Inglaterra, ele também teve as suas dificuldades de adaptação. Há um certo receio sempre do diferente, do novo. Exato, do novo, exato. Né? Isso é uma característica. Isso é humano, né? Uma característica humana. Então, tudo que é muito, que entra, que mexe no entorno, que mexe num contexto, num conjunto de relações, perturba esse meio e cria, às vezes, animosidade, ou cria curiosidade, ou cria receio. É o estranhamento. É o estranhamento, é normal. Perfeito.
O senhor escreveu o primeiro conto e a primeira poesia antes dos 8 anos. Isso foi fantástico, né? Quando que o senhor percebeu que as palavras seriam mais do que um gosto e se tornariam parte central da sua vida? Eu acho que exatamente ao aprender a escrever, eu comecei a ter esse prazer, essa paixão pelas palavras, pela formação de frases. Em casa havia muitos livros, meus pais eram grandes leitores, então sempre estive cercado de livros, ainda não lia, mas parece que aquilo contaminava. Né? Com certeza, com certeza. Eu com a minha mãe, era isso. Então, logo que eu aprendi a escrever, eu entrei no colégio precocemente, eu cheguei ao Brasil com 5 anos e meio. Um ano depois, com 6 e meio, entrei nesse colégio de freiras, a idade para entrar era 7 anos, eu entrei com 6 e meio, e 1 ano e meio depois eu já estava bem alfabetizado, aí ousei um primeiro conto com desenhinho, era um convescote, um piquenique, não sei como é que chama, era um passeio para Santos, o litoral de São Paulo, e eu relato as aventuras que sobem num formigueiro, se machucam, o ônibus que para e as brincadeiras. Isso com mais ou menos 8 anos de idade. E comecei a escrever todo ano, no Dia das Mães, um poema para minha mãe. Que lindo. Todos os 4 anos, 3 na verdade, porque o primeiro não foi. Então eu comecei a escrever realmente muito precocemente e depois é algo que é natural para mim. Se você me perguntar, vou te dizer como é que é o processo criativo. A gente vai falar sobre isso. Agora, eu fiquei pensando que você chegou no Brasil falando italiano. Italiano. E foi alfabetizado em português. Em português. Escrevia em português. Em português, mas também algumas coisas em italiano. Eu aprendi a falar. E esse processo foi dolorido? Como é que foi isso? Não, para mim foi... Era natural. Eu tenho muita facilidade com idiomas. Línguas, pronto. Com aprendizagem comecei a estudar inglês com 10 anos e meio, estudei espanhol também precocemente, francês. Então eu tenho muita facilidade com o idioma. Então acho que eu faço o switch aqui. Eu cheguei a ter conversas com 5 grupos linguísticos diferentes em reunião de empresa, um falando espanhol, outro italiano, outro inglês, outro português, e eu conversando. Mas meu marido é assim também. Meu marido é assim, eu fico olhando e falo, meu Deus, eu custando a concentrar no meu idioma. À noite eu tinha dor de cabeça, de repente. Que não deixa de ser um esforço, né? É um esforço mental. Para mim era natural, mas eu não percebia que tinha um esforço. Assim. Claro. Mas enfim, eu convivi muito bem falando italiano e português. Meu pai também era uma pessoa que tinha muita facilidade, também gostava de escrever. Então ele passou a falar um português muito correto e escrever em português. Ele escrevia ele também escrevia. Ele escrevia para um jornal italiano publicado em italiano em São Paulo e escrevia também para empresas ou para outros trabalhos em português e falava sem sotaque. Olha. Então também isso me ajudou nessa adaptação, nessa vivência dupla, nessa bigamia linguística. Fantástico. A sua trajetória profissional passou pela publicidade, jornalismo, comunicação e marketing. De que forma essa experiência multifacetada influenciou também no seu estilo literário? Acho que não. Não influenciou? Acho que não. Olha... o que ajudou, sim, a ter maior acuidade e maior preocupação com... A parte mais técnica seria? A parte técnica, exatamente, a correção gramatical, o uso adequado. A estrutura de texto. A busca da palavra correta, porque muitas vezes vem um texto, algo a escrever, escreve automaticamente e depois faz um reparo. Sim. Essa palavra não significa exatamente ou tem duplo sentido, aí eu vou trabalhar. Minha esposa diz que eu sou, que nem o que ela diz de um artista, um tricoteur de parole, como é que chama? De tricotar. Um tricotador de palavras, que fica tricotando palavras. Sua esposa é brasileira? É brasileira, sim. Bom, depois de uma vida inteira dedicada à comunicação, o que o levou a publicar um novo livro de poesia aos 77 anos?
Na verdade, eu não escrevi um novo livro. O que eu fiz foi um apanhado, uma seleção junto com a minha... É uma coletânea. É uma coletânea das minhas poesias, né? Ajudado pela Ana Sofia Monteiro, que é minha agente literária fantástica e também revisora, e ela me ajudou na seleção, porque eu tenho centenas de poemas. Sim. Escritos a partir dos 18 anos de idade. Então, esse livro recolhe alguns momentos dos 18 aos 77 anos. Que rico, gente. Então, isso que é interessante, porque, vamos dizer, ele São percorre... sensibilidades diferentes, né? Porque ao decorrer da vida a gente vai... Ele percorre a minha mudança, meu jeito de ser, né, de um adolescente a um velho. Uhum. Mantém uma certa essência, aliás, a Ana me ajudou a perceber isso, mantém uma certa essência, mas percebe-se claramente o amadurecimento e um pouquinho menos de rebeldia, que é uma das características que podemos falar a respeito do livro. Então, esse livro é maturidade, né? Então, achei oportuno fazer essa coletânea e publicar aqui em Portugal, que eu fiz questão que fosse feito aqui, publicado, porque eu tenho romances, tenho contos, poemas, tenho coisas publicadas em antologias, né? Tenho várias coisas publicadas no Brasil, mas eu queria que fosse em Portugal e com uma adaptação para o português de Portugal, no que a Ana contribuiu fortemente, né? Então é isso, esse é um resultado e uma decisão de dizer, quero ter um livro publicado aqui. Tem quanto tempo você está morando aqui em Portugal, Ana? Não percebi. Tem quanto tempo que você está morando aqui? 8 anos. 8 anos? 8 anos. Já é um bom tempo. E por que você decidiu vir para Portugal? E não para a Itália, né? Porque não foi, poderia ter ido para a Itália. Por que decidiu vir para Portugal? A vontade de morar, de viver na Europa sempre existiu, não porque não gostássemos do Brasil, mas havia algo que nos atraía, né? Naturalmente, a Itália seria uma escolha natural. Seria mais tranquilo, mais óbvio. A Inglaterra seria, porque a minha esposa tem um fascínio enorme pela Inglaterra, eu tenho também pela cultura inglesa, uma grande proximidade, e nós moramos na Inglaterra um tempo. Uhum. E o que houve foi uma conspiração familiar e uma conspiração cósmica. Tenho 5 minutos para contar isso? Ou pode contar. Talvez leve 1 hora, 2 horas no máximo. Não, 1 hora nós não temos. Tá, curto relato. Eu nunca gostei de assistir filmes de viagens ou vídeos de viagens, nem das minhas. Nunca assisti. Então, eu viajava, os filhos viajavam, filmava ou tirava fotos, aí ia lá assistir. Nunca. Um dia na casa da minha filha, estava a família e alguns amigos, e a minha filha disse que ia fazer uma apresentação da última viagem dela, que foi para Portugal. E não sei por que, nesse dia eu tive vontade de assistir. Quase 2 horas. Eu não tinha paciência nem para 2 minutos, quanto mais para 2 horas. É porque tinha que ser, né? Acho que por isso que é conspiração, algo assim. Você tem que ir, meu filho. E eu assisti e fiquei fascinado, porque eu só conhecia Portugal de uma rápida passagem por Lisboa, que eu fiquei um dia, e nunca tive atração. Uhum. Né? Atração pela literatura portuguesa, sim. Li todos os clássicos portugueses. Liria todos, mas eu acho que todos os principais e os seus principais livros, né? Mas eu não tinha nenhum atrativo especial, nem minha esposa. Nunca esteve nos nossos planos de viagem, de turismo, nada. E eu fiquei fascinado com a apresentação, algo tocou. Eu passei, inclusive, a acompanhar um programa de uma brasileira, que tem um programa mostrando, não é Vagabundos, é Viagem, não sei das quantas, que ela mostra muito Portugal e eu comecei a assistir, que também é muito estranho. Eu não assisto televisão, não assisto programas. E começou a ter essa coisa por Portugal. Aí, meu filho e minha nora decidem morar na Inglaterra. Eles estavam na dúvida, queriam sair do Brasil.
Ele é engenheiro, especialista na área de tecnologia de informação. E pouca oportunidade no Brasil e muito mais oportunidade na Europa. Não queria ir para os Estados Unidos e acabou sendo entrevistado e contratado por uma empresa na Inglaterra. E decidiram sair. Então, os passarinhos saindo do ninho, 2 que foram para a Europa. Aí minhas netas decidiram sair do Brasil e vir estudar em Portugal, que também ficaram alucinadas com Portugal quando fizeram essa viagem com os pais para cá. E decidiram vir para estudar aqui, não sabiam se em Coimbra, ou se no Minho, se em Braga, se em Lisboa, mas enfim, vieram, aí por fim ambas foram aprovadas no Minho, uma em educação, outra em psicologia, e quando elas decidiram vir, deu mais uma coisa, que também as nossas netinhas se vão. E minha filha e meu genro também disseram que num dado momento viriam morar em Portugal. Aí, Pronto, é um chamado. Chamada, quer dizer, claro, nós temos queridíssimos amigos no Brasil, né? Temos nossas sobrinhas, mas a chamada da família foi muito forte, né? E como eu já havia essa imagem de Portugal, viemos. Pois. Agora, você tinha essa imagem turística e agora viver aqui 8 anos. Como é que foi essa adaptação? Foi tranquilo? Não. Nós chegamos, ficamos uns dias na casa com as minhas netas, que já estavam a morar perto de Aveiro. E aí nós fomos fazer uma viagem de 45 dias pela Europa. Então não deu para sentir nada, quer dizer, continuávamos turistas. Lá no Brasil nós vendemos tudo. Larguei meu trabalho, minha esposa também, que é psicoterapeuta, se despediu dos clientes e viemos, perdão, e fomos viajar. Então, portanto, ainda turistas. Na volta, e voltamos para a casa das minhas netas, ambos ficaram perdidos. Eu me senti, eu diria não, e disse, a deriva. Bateu aquela coisa. 72 anos de idade, larguei tudo no Brasil. Não dá para voltar porque não tinha plano de saúde. Para idosos agora tem, né? E voltar sem plano de saúde no Brasil é complicado. Com certeza. Bem complicadinho. Aí bateu uma coisa bem triste. Foi assim 1 mês ou 2. Procurar casa, que foi difícil, porque não achava. Quando gostava, rapidamente, se deixar lá chegou no auge, né? Isso, exatamente, da demanda, do boom imobiliário. Exato. Aí você telefonava no dia seguinte, já foi vendida, já foi alugada, já foi arrendada, isso, né? E aí foi um período muito ruim. Aí fomos morar em Aveiro, arrendamos um apartamento, aí começou o processo de adaptação. Aí entramos, aí chegamos. E aí a alegria de cá estar, e aí as netas saíram de Aveiro quando foram aceitas aqui no Minho, mudaram para Braga, e nós nos visitávamos frequentemente, 2, 3 vezes por mês. Ou elas vinham, ou nós íamos. E eu, logo que eu pisei em Braga, a paixão à primeira vista. Gente, é impressionante. É incrível. Todos que eu entrevisto aqui, é isso. Cheguei em Braga, e foi o que aconteceu comigo, faz parte da... Então eu entendo perfeitamente. Nós temos 2... É mágico isso aqui. Não sei o que é. Nós temos 2 casais de amigos brasileiros que aconteceu a mesma coisa. Um queria morar no Algarve, outro queria morar, acho que no Porto, tal. Vieram aqui. Nós já estávamos aqui, levamos para conhecer Braga, e algo acontece no meu coração, como diz a música brasileira, né? Exatamente. Tem um encantamento. E aí, um dia nós viemos fazer essa visita regular com as netas, e eu dizia que eu não queria comprar casa, porque eu não queria me fixar. Eu queria ter liberdade de viajar, de mudar de país. Cheguei em Braga, naquele dia, falei, minha neta tinha decidido ter bebê. Aí pensei, vamos ver como é que é Braga.
talvez daqui a 2 ou 3 anos, quando tiver, a gente muda. Ligamos para um corretor, que é onde elas tinham comprado casa, e fez uma visita nesse apartamento onde hoje moramos. No mesmo dia compramos. Simples assim, né? Também inexplicável, né? Quer dizer, não queria porque comprar, tem que ser, né? estava feliz em Aveiro, e aí, de repente, no mesmo dia, depois de 1 hora da visita, conversando na varanda da minha neta, aí a Dinara e eu olhamos, vamos comprar. Ligamos para o corretor, estou mandando o sinal, amanhã vamos aí para fechar negócio. E viemos, e cá estamos. Pois é, agora Hélio, a gente lá no início, voltando agora para a questão do livro, como é que se dá então o seu processo criativo? Aqui em Portugal, você chegou a escrever alguma coisa aqui em Portugal? Sim, sim, inclusive... E Portugal te influenciou de alguma forma? Sim, tem dois dos poemas, 3 foram cá escritos. Né? Um dele de cunho político. Não quero dizer o que é para não ofender, não tenho nenhum preconceito, mas ele, enfim, tem uma posição política. E os outros 2 são para minha namorada, que eu estou com uma namorada aqui em Portugal, que é a mesma de quando eu tinha 18 anos. Que lindo! Aliás, o meu primeiro poema, que está publicado, é escrito para ela, e todos os poemas de amor e de romance são para ela, para minha esposa, companheira, amante, amada. Tudo Ai, que que você lindo! quer. Então, sim, eu cá escrevi, e nesse caso influenciado já pelo contexto, pela vivência em Portugal. O resto, todos escritos no Brasil. Pois é, esse novo livro ele chama-se Trovador de Utopias. Qual que é o significado desse título e o que o leitor pode esperar ao encontrar essa obra? Como eu disse, desde os 18 anos, escrevendo, eu sempre tive, acho que, 4 eixos, 4 vertentes, 4 temas básicos que me inspiravam. A minha inspiração, eu não sei dizer de onde vem. Eu posso estar aqui agora, me vem uma frase, eu começo a escrever alguma coisa, eu estou dormindo, acordo sonhando e me vem um tema, um texto e eu começo a escrever. Raramente, eu acho que não lembro de ter sido alguma coisa racional, dizer, vou escrever a respeito disso. Vou sentar para escrever. Exceto um romance, que sim, que eu tinha um roteiro na cabeça, mas mesmo assim, depois, ele me levava onde queria. Né? Então, esses 4 eixos são uma minha visão crítica, política, social, sempre um inconformista, um rebelde contra a rotina do trabalho, a rotina da vida das pessoas, esse dia a dia que a grande maioria da população tem, acorda, trabalha, vai, volta, trabalha e sem grande perspectiva e sem grande alegria de viver, sem joie de vivre, né? sem empolgação pela vida, nem percebendo isso, né? Às vezes se consumindo em vícios ou em prazeres que não são de fato satisfatórios para fechar eu sentia isso com 18 anos, para fechar esse vazio interno, fruto de uma sociedade que tem seus problemas, né? Muitas vezes doentia. Então, sempre fui um crítico da forma como se vive, da forma como os regimes, e aí não importa se de direita, de esquerda, mas o autoritarismo... Que agora está muito isso, né? Ou é isso, ou é aquilo. Então, não, mas na verdade o que me incomoda sempre foi um regime autoritário, ou a exploração do homem pelo homem, portanto de direita ou de esquerda, onde existe isso, aquilo me fazia muito mal. Então esse sempre foi uma vertente minha, né? Essa crítica social e esse vazio, essa necessidade de denunciar isso pela minha escrita. A outra vertente, que é uma polaridade estranha, né? E eu sou muito polar nesse sentido, de viver em ambos opostos, o negativo e o positivo, é o lado espiritual.
e sempre também foi muito presente na minha vida, né? E uma trajetória interessante, porque eu fui católico praticante, fui coroinha, pequeno missionário, filho mariano, etc, etc. E acabei depois me afastando. Não tenho mais ligação, tenho todo o respeito, mas nenhuma ligação com a religião. Aí eu fui Rosa Cruz, aí eu fui para o Espiritismo, aí estudei profundamente o budismo, o hinduísmo. Então, eu estive sempre à busca, né, de uma resposta, sabendo, apesar de sabendo que a resposta estaria aqui dentro, né, nunca lá fora. Mas tudo isso me ajudou a essa busca interna, de buscar uma paz interior, um estado de maturidade, de bem-estar. Isso também desde cedo. Desde jovem, desde antes disso, né? Eu era um jovem rebelde, mas que ao mesmo tempo ficava horas lendo ou rezando, ou bagunçando, bebendo, tudo que um jovem faz, tudo que é errado. Foi jovem. Tudo que é errado, de errado que um jovem faz, eu fiz com muito prazer e faria novamente. Né? Errado é brincadeira. A outra vertente muito ligado também à questão do vazio interno, que é aí tanto espiritual quanto político, da busca do autoconhecimento. Quer dizer, eu me conhecer através da minha própria reflexão, independente aí de questão política ou espiritual. Quer dizer, eu, entidade física, aqui presente, quem sou, né, o que represento. E aí com as dúvidas existenciais de um jovem em turbulência. Né? E depois, na maturidade, continuou isso. E a quarta vertente para minha namorada. Sempre. Até hoje, né? Então, todos os meus escritos de amor são dedicados a ela. E continuarei. Que bom, eterno que bom. Apaixonado. Bom, Hélio, para quem acredita que há uma idade certa para começar ou recomeçar, né? Que mensagem você deixaria ao lançar um novo livro agora aos 77 anos? É que a vida é um contínuo, né? A vida é o aqui e agora. Então, nesse sentido, realmente não importa a idade. Claro, a idade traz uma coisa boa, além de dor nas costas. Tirando essa parte. Tirando essa parte, traz, eu acho, para quem aproveita, maior maturidade. Eu não diria sabedoria, que seria arrogante, mas traz mais reflexão, mais paciência, mais calma, mais serenidade. Mais serenidade, menos raiva com as injustiças humanas. Né? Somos humanos, temos nossos probleminhas. Então, eu acho que todo momento é oportuno. E isso é algo que eu dizia já a jovens que me perguntavam o que fazer para escrever bem. Leia muito. Leia de todas as fontes e escreva, ouse escrever e deixa fluir. Mesmo se não for um grande escritor, pelo menos vai conseguir aprender a se comunicar. Né? E quero aproveitar de falar um pouco sobre Portugal, porque perguntou da questão italiano e brasileiro, e eu disse, né, hoje sinto-me um cidadão do mundo. Eu não creio que eu vá me aculturar, imergir na cultura portuguesa, como eu fiz na brasileira, exatamente por hoje ter essa equidistância. Quer dizer, amo Portugal, realmente, de fato, tenho uma admiração incrível, acho um país e um povo com o qual eu me sinto muito bem, né? Uma qualidade de vida, uma qualidade de relacionamento. Eu nunca senti problemas de ser imigrante, de não ser português. Então, eu sou muito grato a Portugal por ter me recebido, mas hoje eu não sou nem português, nem italiano, nem brasileiro. Então, eu tenho que dizer isso aos portugueses que me conhecem, né, que não esperem de mim, procuro falar da maneira mais adequada possível, né, usar nos nossos termos aqui de Portugal, usar a forma
evitar o gerúndio, que é coisa do brasileiro. Estamos indo, isso é bem de brasileiro. Mas é muito difícil tirar isso, né? Eu tirei facilmente. Por causa do jornalismo. Mas é porque você era do Rio de Janeiro também? Não, sou de São Paulo. É de São Paulo, São pois Paulo, Minas é muito difícil. Não, é sim. O Para mineiro é quase complicado. arrancar um pedaço. Mas uma das regras do bom jornalismo é não ter gerúndio. Então, pelo jornalismo é o primeiro. Também já tinha iniciado evitar advérbio, evitar adjetivos desnecessários, evitar gerúndios, né? Então, isso eu me adaptei facilmente. Né? Para mim dizer estou a vir, em vez de estou vindo, isso é natural. E outras palavras, autocarro, comboio. Você acaba entrando naturalmente no nosso vocabulário. Então, isso eu faço, mas, como eu disse, adoro Portugal, mas acho que eu nunca vou me considerar português, como não me considero mais nem brasileiro, nem italiano. Mas eu queria dar esse recado de agradecimento ao povo português e a essa terra que realmente eu amo muito. Fantástico. E Braga, então, nem se fala. Nem se fala. Eu te entendo. Agora, Hélio, o lançamento, tem data marcada? Como é que está? Então, está previsto o lançamento dia 16 de maio próximo, numa biblioteca. Na Lúcio Craveiro. Na Lúcio Craveiro, por sinal perto de casa, e o meu vizinho trabalha lá. Pronto. Então, dia 16 de maio. Isso. Por volta das 15 horas. Volta das 15 horas. Fica aqui então o nosso convite, né? Para encontrar, para conhecer o livro, conhecer o material e pegar, né, o autógrafo do nosso querido aqui, Hélio Russo. Muito obrigado, Alexandre. Hélio, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Este é o Chá e Prosa com Alexandra Gomide, o seu programa quinzenal de entrevistas, que é exibido às 17 horas de Portugal aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa.